Senhoras e senhores, prontos para mais uma sessão? Eu sou o João Arruda e aqui do meu lado tá ele, Matheus Vutsky, nosso co-host, primeira vez como co-host aqui, né, primeira vez oficial como co-host. Né? Já teve aqui como convidado. E esse aqui é mais um episódio do MJ Mind. Vocês já sabem quem é o nosso convidado, vocês já viram na thumb, no título do vídeo aí. Mas antes de apresentá-lo, eu quero explicar porque eu tô com a camisa do Brasil. Vocês vão ver que o nosso convidado também tá. O Matheusão tá no clima do Brasil, mas ele confundiu as épocas aí. Na verdade, junho, julho ali, vocês entenderam, né? Um homem bem trajado. Junto os dois. Pronto pra festa... Brincadeira, festa junina. Crente não... Como que é? Festa caipira. Festa caipira, festa da roça. Nós estamos nas cores do Brasil porque nós estamos em clima de Copa do Mundo. Nosso Brasil aí, não sei, esse episódio vai sair no sabadão, né, Filzeira? Antes do jogo contra a Noruega, então ainda estamos aí na torcida pro Brasil. Hoje vimos que o Haaland fez o gol da vitória, então vai ser Brasil e Noruega. O Brasil venceu o Japão. E nós vamos falar aqui hoje sobre um tema que tá assim altíssimo, né? Tá na mídia. A Cazé TV, que é um dos veículos aí que tá transmitindo a Copa, foi atingido por essa questão. Mas antes disso também eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Se você é de Londrina região, vai fazer sua festa e aproveitar a Copa do Mundo, vai juntar a galera e você não quer ficar na churrasqueira, né? Porque quem fica na churrasqueira acaba perdendo o jogo. Pô, vai ser um gol ali, igual gol do Brasil, último lance praticamente, se o cara tá na churrasqueira não ia ver. Pede um salgado, cara. Centro de salgado, gente boa. Melhor lugar de Londrina pra você pedir seu salgado. Salgado frito, salgado assado. Eles têm um combo com churros, refrigerante. Vai na descrição, fala com o Neto, com o Rafa, com a Aline, que eles vão te atender ali da melhor forma e vão mandar pra você um combo especial pra você curtir o seu jogo aí. Talvez pequeno grupo de aquecimento, célula, o que for, da melhor forma. Agora, se você quer fazer um retrofit, você tem uma empresa, quer fazer um retrofit da sua empresa, uma fachada nova, letra caixa, você quer deixar sua sala tipo o estúdio do MJCast aqui, quem fez tudo isso aqui foi a Sign Logos. Dona Mara, fala com ela aqui, a Dona Mara GG que estão tocando junto com a Alessandra. O João era um dos sócios da Sign Logos, ele emancipou agora, vai viver carreira solo, né? Então, inclusive não tá aqui hoje, tá no último dia de aula do Cetro. Mas fala com a Dona Mara, mãe do nosso querido João Marcon, que ela vai te atender ali, vai fazer um negócio top pra você. A gente estava conversando em off aqui também sobre uma coisa muito importante. Se você é aquele cara que quer saber mais da Bíblia, quer se aprofundar em teologia, cara, eu quero fazer teologia, só que eu tenho medo, porque eu ouvi falar que teologia isso foi o crente. Eu não quero sair da igreja, eu quero ser crente e aprender da Bíblia, mas eu quero continuar na igreja. Eu tenho um lugar para indicar para você fazer teologia. Cetro. Tivemos um episódio especial do Cetro. Se você ainda não assistiu, acabando esse episódio, assiste lá. O Thiago Géser, o diretor do Cetro, estava aqui na mesa, foi co-host desse episódio. Ele apresentou a graduação, falou um pouco sobre a instituição, alunos passaram aqui dando testemunho, então eu não preciso nem falar. Vai assistir o episódio, vê o que você acha e se liga porque a turma do meio do ano já está aberta. Se você vacilar, você vai perder sua vaga. Então fala com o Thiago, faz a inscrição e começa a fazer teologia no lugar que faz arder o coração. Fechou? Merchans feitos, Fiuza. Roda aquilo que o João sempre chama, mas hoje eu vou chamar. Vinheta rodada. Matheusão, eu quero que você apresente o nosso convidado hoje e fale sobre o tema depois que a gente vai falar, beleza? Fala aí pessoal, satisfação mais uma vez aí pra gente conversar aí, nosso podcast MJ Mind. Isso aí. E cara, esse espaço aqui que a gente separou, né, para ter essas conversas aqui sobre saúde mental, espiritualidade, cristianismo, e a gente quer transformar isso aqui numa roda de conversa mesmo. Então, desde o começo que a gente falou que a gente ia trazer uma galera aí para estar com a gente, trocar ideia. E é o que a gente vai fazer hoje aqui, primeira vez que a gente está aqui nesse quadro trazendo um convidado. Verdade. E então a gente com muita alegria aí tem a satisfação de apresentar o William hoje. Uma salva de palmas para essa lenda que está com a gente aqui hoje. Estamos aqui com o William, que colega de profissão aí, psicólogo também, cristão também. E a gente vai falar hoje, né, sobre esse tema aí bastante interessante, delicado, né, sobre as bets. E a gente sempre quer, então, trocar ideia, principalmente com profissionais, compartilhar um pouco, né? O William é um cara muito interessante porque, assim, né? Inclusive, a gente vai ter que gravar tava pensando nisso aqui, a gente vai ter que gravar um episódio aqui só para dar um panorama sobre as abordagens da psicologia, Boa, viu? Vamos fazer. Eu lembro que acho que a primeira vez que eu vim aqui num podcast, a gente conversou bastante sobre isso, né? Verdade. Mas dentro da psicologia a gente tem, né, essa
peculiaridade, né, de você ter várias abordagens profissionais, e o William é um psicólogo comportamental. Eu trabalho aí com a logoterapia, a gente já falou um pouco sobre isso em outras vezes. Então, além de poder enriquecer, mas também trazer psicólogos de outras abordagens aqui também é legal, porque a gente vai ter assim bastante panoramas, né, sobre a psicologia. Então é muito bacana. Mas, bom, nós queremos falar hoje sobre as bets, né? Um assunto aí que é muito delicado, né? Inclusive, a gente está aqui hoje, né? Trajado, né? Porque a gente está em clima de Copa do Mundo. Verdade. Mas, cara, não tem como a gente não observar isso aí, né? Eu acho que primeiro, assim, porque a própria questão dos patrocínios hoje, então as bets estão aí estampadas em tudo, só que isso traz aí o problema da gente conversar sobre isso, que acaba sendo um problema velado, né? Então a gente quer conversar sobre isso, conversar um pouco sobre a questão psicológica por trás, sobre o cristianismo também e o que a nossa fé tem a dizer sobre isso. Mas antes a gente quer conversar um pouco aí com você, né? William, se apresente pra gente, fale um pouco aí da sua profissão também, né? Me ajude a falar um pouco sobre esse desafio nosso aí de cristãos, né? Mas que atuam na saúde mental. Mas você pode começar se apresentando, falando um pouco aí do seu trabalho, da psicologia, como que você foi parar na psicologia. Fala um pouco do teu desafio com o trabalho, com a fé cristã, como que é para você manejar isso. E a gente vai ter tempo aí, depois a gente fala aí mais sobre o nosso tema. A esposa, hein? Seja verdade. Ainda mais que ela tá junto. É verdade. Né? Que pode dar BO, né? Bom, primeiramente, muito prazer. Tô conhecendo vocês dois aqui. Você já conheci, mas conhecendo pessoalmente. É uma honra. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o William, sou psicólogo clínico, formei em 2021 na Unifil, né? E desde então estou atuando na área clínica, já atuei com RH também, é uma área bem desafiadora para o psicólogo, né? E a gente está aí, cara, trabalhando em alguns projetos também, tanto eu como a minha esposa, a gente trabalha junto num projeto de reforço escolar, né, na igreja da qual a gente faz parte. Que bacana. E, cara, é muito recompensador você usar a tua profissão para ajudar pessoas, mas também para fazer a vontade de Deus. Sim. Né? Isso é muito importante. Sim. E é isso. Minha esposa tá ali, a Giovana. É um casal de psicólogos. Casal de psicólogos também. Cuidado quando você for jantar na casa deles, que você pode ser analisado. Cuidado. Duplamente analisado. Duplamente analisado. Não é nem... E aqui ainda é peculiaridade, que um é de uma abordagem, outro é de uma outra, então você vai ter uma leitura bem verdade. completa. Se o Matheus estiver junto ainda, aí morreu. Aí já era. Esse é o único defeito dela, que ela é humanista. Mas... Tá vendo? Começou. Brincadeira. Mas é verdade. Mas é verdade. Não, tranquilo. E você trabalha, então, atende também em consultório, né? Sim. Tá nessa realidade aí de clínico, né? Que nem eu. E me conta um pouco para você, William, como é que é aí lidar com a psicologia e a fé? Para você isso sempre foi de boa, não? Cara, sinceramente, sempre foi muito, muito tranquilo. Às vezes até algumas demandas que chegam na clínica são muito voltadas, já vem meio que direcionado, né, pra gente. Olha, tem aqui uma pessoa que está procurando justamente por um psicólogo, homem, cristão, né? Então já vem muito desenhadinho. Acaba sendo muito parecido as demandas. Mas também tem muitas pessoas que chegam de outras formas, né? Buscando tratamento, buscando a terapia. E mais recentemente que começou a ter essa vamos dizer assim, essa dificuldade, né, às vezes de lidar. Até conversei com um profissional que ele é da nossa área também, muito conhecido, que é o Aender Borba, que está com um projeto lá com o Dr. Jonatas Leônio, né, do Divulgamente. Bem da hora isso aí, bem da hora. O curso deles é muito voltado para isso também, essa integração de fé e psicologia, né, de fé e ciência. E, assim, mais recentemente que eu venho enfrentando esses desafios, né, vamos assim dizer. Porque normalmente a gente tende a acreditar que as duas coisas não vão conversar tão bem. E na verdade conversam. Né? Conversa, é muito até contraintuitivo, né, a gente imaginar isso. Mas essas duas áreas assim da vida conversam, e quando a gente consegue entender os limites de cada uma, como é que elas podem se
complementar também, a gente acaba extraindo muita coisa legal. Sim, eu acho que até um tempo atrás, né, vem melhorando, né, esse diálogo, né, porque eu acho que muitos dos nossos problemas lá atrás, do relacionamento da psicologia com o cristianismo, vinha principalmente porque não tinha diálogo, né? Sim, então, era um desconhecimento. O cristão né, sempre, assim, era aquela coisa, às vezes o cristão fazia psicologia, eu era psicólogo, mas ele ficava muito tipo assim, eu sou cristão, mas eu sou psicólogo e tal, né? E ao mesmo tempo a gente sabe, né, que também da parte da psicologia, às vezes a gente sente ou tem uma certa resistência também quando a gente vai falar sobre espiritualidade e tal, mas é interessante que nesses últimos tempos a gente tem tido mais esse diálogo, isso, cara, isso tem enriquecido muito, assim, né? E então ajuda tanto a gente que está na área, ajuda muito, principalmente os cristãos, né, cara, que eu acho que também, são os né? que mais se beneficiam disso, né? Porque tem caído esses tabus, né, de saúde mental e de terapia, e a galera de igreja tem buscado ajuda, né? Sim. Então é bacana aí. Mas que legal, cara, que legal. Eu queria que você desse uma pincelada, como o Matheus até comentou, não vai dar para falar de todas as abordagens. Sim. Mas um pouquinho para a galera só entender a abordagem comportamental que você falou, porque assim, a gente conhece o Matheus mais de perto, essa logoterapia, né, a questão que é psicanálise mesmo, né? Não psicanálise, mas a minha abordagem vai mais para uma psicologia existencial, né? Isso. Dialogando com essas questões, né? Mas dá uma pincelada aí, porque isso é bacana. Tipo, o que é um psicólogo comportamental, né? Também, tipo assim, né? E também pro pessoal não entender também, sei lá, que às vezes parece que é religião também esse negócio. Né? Tipo, eu sou, nossa, sou... Eu sou universal. Mas fala um pouco aí, fala aí, William. Cara, isso que você falou faz muito sentido, né? Às vezes a gente tem isso, principalmente na faculdade. Sim, como se fossem dois times totalmente diferentes, como se fossem dois pontos antagônicos. E, na verdade, eu acho que o que nos une, as nossas semelhanças, elas acabam sendo muito, muito maiores, né? A forma que a gente vai se distinguir um do outro, né? É a nossa visão de mundo, é a nossa visão... o foco que a gente vai dar para aquele sujeito, para o problema que ele está enfrentando, a forma como a gente vai intervir também, nem sempre é tão diferente assim como parece. Às vezes a única diferença vai ser o termo que a gente vai usar. Muitas exato. coisas, inclusive talvez a gente aborde aqui, né, nessa conversa de hoje. Mas a forma como a gente vai tratar o sujeito, a forma como a gente vai lidar ali com a pessoa, acaba sendo uma diferença, eu acho, mais... filosófica, né, do que propriamente ali de trabalho. Entendi. Tanto que tem muitas pessoas que fazem terapia com diferentes profissionais ali de diferentes abordagens e não se dão conta dessa diferença. Exatamente. Mas eu acho que essa diferença ela acaba sendo mais filosófica Isso mesmo. É ideal, uma tende a ser um pouco mais, óbvio, uma tende a ser um pouco mais materialista, né, um pouco mais, se preocupar um pouco mais com eventos externos, talvez, com comportamentos, é o meu caso, né? Mas não só com isso também, a gente leva em consideração muitos eventos internos, né? Outras acabam sendo um pouco mais subjetivas, né? Mais introspectivas também. Entendi. E o foco mesmo é resolver ali as demandas do sujeito que está na nossa frente, daquela pessoa, né, daquele ser humano. Sim, Isso. legal, show de bola. Espero que eu tenha explicado. Não, com certeza. Não, bacana, perfeito. porque no final é isso que que importa, né? A saúde certeza. mental. Então você vai ter uma forma de enxergar o mal-estar humano e uma forma de intervir sobre esse mal-estar, né? Então você vai ter diferentes formas, mas isso que é o interessante, que na verdade, às vezes quando a gente vê esse joguinho das abordagens, mas é o quê? É você enxergando de outras perspectivas do ser humano, né? Então se você enxergar de uma forma... que nem o William colocou, dos aspectos observáveis do comportamento externo, manifesto, você vai ter uma descrição. Se você for mais pro lado subjetivo, você vai ter outra, né? Exato. Mas o objetivo, o foco sempre é desenvolver a saúde, né? Saúde mental, desenvolvimento do ser humano. Mas isso é bacana porque, por um lado, a psicologia é muito rica. Sim. Né? Então você vai ter N formas de trabalhar. Às vezes isso é um problema, porque, tipo, cara, você olha e fala, cara, é muita forma de ver o mesmo problema. Mas como você falou, às vezes o que falta é a boa vontade de sentar e olhar e falar, cara, no fundo a gente está no mesmo objetivo, né? Às vezes vendo o mesmo problema, mas de perspectivas diferentes, né? Exato. E no final todas vão se somar, né? Mas bacana, William, bacana. E você sempre quis o consultório? Não, cara, Não? não. Para falar bem a verdade,
No começo, é que a psicologia, essa riqueza toda que você falou agora também, proporciona para a gente momentos de muita dúvida também, mas principalmente momentos em que a gente precisa fazer escolhas bem importantes. No começo eu pensei em psicologia do esporte, meu TCC foi voltado para isso também. Certo. Ah, que legal. O que foi teu TCC? Meu TCC foi sobre o desenvolvimento de resiliência em atletas de goalball, que é o futebol para cegos. Uau, que legal. Então, muito legal. Meu colega, que eu sempre andava com ele na faculdade, ele tem deficiência visual, né? E a gente acabou desenvolvendo esse interesse em comum, assim, por psicologia do esporte. A gente ia em muitas palestras sobre isso. Ai, que da hora. Então foi um tema que eu escolhi assim, no meu TCC e era um sonho. Como aqui em Londrina, principalmente, não é um grande centro para isso, né? Tem alguns profissionais muito respeitados aqui, mas acaba que é muito difícil de você entrar. E eu também já estava trabalhando com RH e tal, acabei indo um pouco mais para essa área organizacional. E a clínica também, né? Mas esse foi um grande interesse. Legal. Você deu um gancho, William. Não sei se você viu essa notícia que essa comissão técnica do Brasil tem uma psicóloga atuando ali. Cara, e eu vi a notícia demorou. que ela tá tendo muito espaço, né? Não sei se você viu isso, essa informação. Sim. Dá antes de entrar no assunto, Beth, como é um assunto que você gosta, né? Da psicologia do esporte, a importância, né, de um psicólogo numa comissão técnica, até numa Copa do Mundo que a gente está vendo agora, que é muita coisa envolvida, né, cara? Você está representando o seu país ali, é uma responsabilidade que eu acho que até tivemos algumas decisões por pênaltis aí. Eu não imagino como deve ser uma responsa o cara bater um pênalti representando milhões de pessoas, né? Então, sua opinião em relação a isso, a importância. Às vezes a gente tem um olhar para os jogadores, para a comissão técnica e tal, como um olhar muito mecanicista, talvez. A gente olha para aquela pessoa, ele ganha para fazer isso, ganha para jogar bola, e como assim? O cara tá mal, tá mal emocionalmente. Ter um profissional dessa área, da nossa área, dentro da comissão técnica, dentro da equipe ali que está preparando o time, né, é indispensável, porque a gente também vai ter outros profissionais de outras áreas, né? Mas a gente está dando atenção para um aspecto que por muito tempo é negligenciado, né? Culturalmente é negligenciado. Ter uma psicóloga lá dando esse respaldo, né, mental, emocional para os jogadores, para a comissão técnica, auxilia também na saúde mental deles, né? Até porque são atletas de alto rendimento, não é gente que se encontra ali para jogar uma bola de vez em quando. É um outro nível, um outro patamar, né, de esporte. Então eles precisam desse respaldo. E aí tem respaldo de fisioterapeuta o tempo todo, tem médicos, especialistas, mas o cara que cuida, né, a pessoa que cuida da saúde mental, até ontem a gente não tinha. Então ter essa pessoa lá é um diferencial muito grande. Com certeza. A gente só tem a parabenizar a seleção por conta disso. Eu vi uma entrevista até pós-jogo contra o Japão, né? Do Casemiro, que todo mundo pediu, acho que o Brasil inteiro queria que ele saísse no intervalo, né? E aí por isso que a gente acorda de manhã pra trabalhar, o Ancelotti lá ganhou 5 Champions, né? Sim. Sabe o que faz, sabe o que faz. E aí a repórter perguntou pro Casemiro, né? Porque assim, ele tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, então se ele levasse outro ele era expulso. Ele tinha feito um primeiro tempo abaixo daquilo que ele normalmente entrega. E aí todo mundo achou que ele ia sair, ele volta pro segundo tempo e tá lá. Daí a Ida faz o gol no empate. Sim. Aí a repórter falou, Casemiro, tem uma preparação, cara? Como que você fez? O Ancelotti falou alguma coisa no intervalo pra você? Porque você tem que passar um tempo agora sem tomar cartão, correndo atrás dos caras, porque o Brasil foi totalmente pro ataque, ele é o cara que ia voltar. E ele falou, o que foi a diferença? Ele falou, cara, é a mente, é o mental, cara. Tem que estar com o mental preparado. Acabou o primeiro tempo, virou a chave, eu tive que voltar ali. E o cara tem um mental muito forte, pô. O cara fez o gol e não tomou cartão ainda. Então, assim, é fundamental. Até a gente teve aqui no primeiro episódio especial da Copa, no MJCast, o Luiz Gionco, que foi um atleta de base do Londrina, do Internacional, da nossa igreja, que é um dos líderes adolescentes. E ele contou aqui, vou falar, porque ele falou que ele fez terapia com o Mateusão enquanto ele estava aqui em Londrina, e falou o quanto foi importante. Sim. No caso dele, ele teve uma lesão no joelho. Sim. E ficou um ano inteiro praticamente fora, então ele falou o quanto foi importante, ele trocou ideia com o Matheus. Então, assim, a gente tem na gente que, né, que vive aqui do nosso lado, que reforça isso que você falou, né, William? Então acho que é fundamental mesmo. E é muito legal, né? Saber que o Brasil tem uma
uma profissional dessa área ali, a gente tá representado nesse sentido, né? Sim, que bacana, Acho cara. legal. E, bom, vamos lá, né? Falar sobre esse tema aí, né? Que, cara, assim, eu acho que só assim quem de fato aí já acompanhou alguém que está enfrentando vício em apostas ou que já acompanha alguma família, alguma coisa assim, né? Eu já tive, sim, alguns pacientes no consultório, né? A gente que vê esse outro lado das apostas, né? A gente enxerga o poder destrutivo que esse negócio pode ter. Então, para nós é muito importante a gente poder ter esse tempo aqui e falar sobre isso. E assim, tá aí, né, cara? Bets, com certeza... enfim, você deve conhecer alguém aí que já teve problema com isso ou tá tendo. E a gente quer falar um pouco sobre isso hoje, né? Vamos lá, William. Quando a gente fala do ponto de vista da psicologia, né, a gente sabe que a gente entra, na verdade, aqui no campo dos vícios, né? Sim. De forma geral. E aqui a gente está falando sobre os vícios em apostas, né? Mas já queria começar provocando aí, William, para você trazer para a gente aí, explorar um pouquinho. Cara, primeiro, o que leva alguém a ficar viciado nesse tipo de coisa? Né? E principalmente esses vícios em apostas, esse tipo de coisa assim, né? Porque às vezes a pessoa ela tá ali e ela vê aquilo como algo inofensivo. Sim. Sei lá, cara, até é vendido como inofensivo. Ou até um entretenimento, né? Então, tipo, divirta-se, né? E às vezes, né, até as casas de apostas vão lá, incentivam, te dão um bônus, um crédito pra você começar, né? Então, às vezes a pessoa ela vai lá, ela começa ali na brincadeira, vamos assim dizer, no entretenimento. E quando vê, cara, ela tá gastando uma grana, quando vê ela tá fazendo empréstimo no banco, quando vê ela tá endividada, né? Então, tipo assim, o que leva aí algo que pode ser um simples entretenimento a um problema assim, cara, super complexo, gigantesco, né? Que a gente vê aí nas bets aí. E aí? Cara, é muito complexo, né? Quando a gente começa a entrar a fundo nesse tema, você se assusta. E aí, quando você se assusta, ou você deixa de lado, ou você vai se preocupar com aquilo, com as pessoas que estão passando por aquilo. Sim. E realmente, quando você começa a enxergar os números, é aí que começa a fazer um pouco de sentido, né? Se preocupar com isso tudo. Hoje mesmo, olhando, né, algumas reportagens, você vê que assim, muitas pessoas, realmente isso que você falou de pessoa fazendo empréstimo, às vezes a gente acha que é uma coisa que acontece ali com um ou dois, né? Com algumas pessoas que estão muito distantes, mas você tem ali dados do Banco Itaú, né, de 7,5 milhões de pessoas, né, endividadas só no ano passado, endividado por conta de bet. Também tem os dados do pessoal que tem o Bolsa Família, né, que recebe os benefícios do governo também, gastando isso com bet. Acho que ano passado, se eu não me engano, foi cerca de 3 bilhões de reais gastos só com casa de aposta. Né? Então, quando você pergunta o que leva alguém a desenvolver esse vício, a gente só precisa olhar para a TV. A gente precisa ter um pouco de senso crítico, né? E aí você olha e a gente é bombardeado o dia todo. Agora, com a Copa, isso aumentou muito mais. A gente tá muito exposto. Eu já estava falando, a gente não assiste mais o jogo, a gente assiste a propaganda. Porque a cada 2 minutos, 3 minutos, a bola sai e aparece uma propaganda de casa de aposta. E a tela do jogo foi pequena, né? A propaganda é grandona. Tá lá, né? Exatamente. Então, todo mundo conhece, todo mundo sabe, está muito acessível, você tem no seu celular. Há 10 anos atrás, isso era impensável, né? Você ter um cassino legal dentro do seu bolso. E hoje é a nossa realidade. Então, desenvolver um vício, na verdade, é muito mais fácil do que se manter longe disso. Aí, ó. Né? E aí você também tem o círculo social, o círculo de amigos que acaba alimentando isso, reforçando esse cenário todo, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente está gastando um dinheiro que às vezes é de pagar uma conta, pagar energia elétrica, pagar o mercado, gastando para recuperar um dinheiro
que foi perdido, né? Um dinheiro gasto inadequadamente. Sim. Então, quando a gente entra nos detalhes, assim, a gente vê que não é só... Não é uma... A gente às vezes tem um olhar de pegar essa pessoa que tem problema com o jogo, problema com o vício, e falar, é porque é fraco, né? Porque... Cabeça fraca, não tem autocontrole. Exatamente, é descontrolado. Quando a gente vai ver, tem muitos mecanismos proporcionados pelas casas de aposta, pelas propagandas. Não é normal você ver um influencer lá vendendo a credibilidade dele para uma casa de aposta. Ex-jogadores. Ex-jogador, cara, demais. Então você vai nessa onda e fala, não, essa pessoa não faria isso comigo, né? Não, essa pessoa não venderia a imagem dela para uma coisa que não presta, que é errado. E às vezes acontece. Então a gente está muito exposto a esse cenário todo, e para você ter o vício, basta você estar ali dentro, né? E se expor algumas vezes, que você acaba já estando muito... Você já tem muito conteúdo, né, para ser viciado, para ser bombardeado com isso. E me diz uma coisa, William, explica pra gente, porque essa parte que eu acho interessante também, assim... Mas, cara, como que, assim, comportamentalmente falando, o vício ele vai se consolidando? Né? Porque, tipo assim, é o que eu tava falando, né? Às vezes a pessoa, ela começa, cara, totalmente, entre aspas, né, de forma inofensiva. Mas aí quando vê, o comportamento ele vai se consolidando. Quando vê, a pessoa tá gastando horas no dia. Sim. Quando vê, ela tá gastando esses recursos, né? Então, tipo assim, como que você explica pra gente, assim, psicologicamente, comportamentalmente, como que o vício vai se estabelecendo, assim? Sim. É um emaranhado, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e aonde ela se encontra, e a nossa tendência é simplificar um pouco demais, né? Quando a gente olha para essa pessoa, para esse vício. Mas a verdade é que é muito complexo, são muitos fatores, como eu falei, tem muitas coisas que alimentam isso. Então você entra lá numa casa de apostas, às vezes pensando justamente nisso. Você não está pensando em enriquecer necessariamente, apesar disso ser muito vendido. Né? Então você tem um influencer lá andando de carrão, né? Viajando, e aí você entra lá pensando, sei lá, em se divertir, em, de repente, vai que eu consigo pagar a janta de hoje, dar um luxo pro meu ventre, né? Mais para frente você está pensando em, de repente, eu acho que eu até consigo pagar a companhia elétrica esse mês com esse dinheiro. Mas o que estabelece uma coisa bem interessante também, que a psicologia comportamental explica, eu acho que outras abordagens vão dar outro nome, mas é o reforçamento intermitente. O que é o reforçamento intermitente? Você tem uma coisa que quase sempre dá certo, ou algumas vezes dá certo. Então eu entro lá, eu tenho micro sucessos, vamos assim dizer. Eu aposto ali, não sei, R$20 num jogo, eu perco esses R$20, mas eu quase ganho, sabe? Tipo, nossa, se eu tivesse parado ali um pouquinho antes, eu tinha recuperado uma boa quantia. Ou se eu tivesse, de repente, apostado num outro cenário aqui, bem parecido, que é o que eu estava pensando, eu tinha ganhado. Então, esses ciclos, eles retroalimentam todo a minha vontade ali. Né? A gente também tem o nosso sistema de recompensa, que ele é muito afetado. Né? Então, está muito em alta uma palavra que é a dopamina. Né? Dopamina é um neurotransmissor que atua no nosso sistema de recompensa, fornecendo para a gente a sensação de prazer. É uma sensação que a gente pode ter depois de comer uma coisa gostosa, depois de conversar com alguém que a gente gosta muito, fazer uma caminhada, alguma coisa, mas ela também pode ser ativada com tela, com aposta, com uma situação ali, com os vícios proporcionam muito esse neurotransmissor, essa injeção de dopamina no nosso sistema de recompensa. O nosso cérebro, para você ver a complexidade disso, estou tentando resumir. O nosso cérebro tem a parte do córtex pré-frontal, que é a parte mais responsável ali por gerenciar a razão, por tomar decisões e por trazer para a gente uma sensação de saciedade também. Né? O problema é que quando a gente tem essas injeções constantes de dopamina, que é o celular ali na Bet, aquela estrutura toda bonitinha ali, bem colorida, os jogos, né? O nosso
córtex pré-frontal, ele deixa de funcionar na sua normalidade e ele passa a funcionar de forma desregulada. Né? É o que a gente tem hoje nos brain rots, né? Que são aqueles conteúdos, né, que as crianças às vezes acompanham, e a gente tem uma confusão mental ali gigantesca. Por isso que eu falo que a pessoa que está dentro disso, está sofrendo com isso, ela não é uma pessoa que é descontrolada simplesmente, é uma pessoa sem vergonha, né? Como a gente fala muito, é uma pessoa que realmente está tendo um distúrbio ali dentro dela, né? No sistema nervoso dela, e ela precisa de ajuda com isso. Tá? Então, é muito complexo como isso tudo se forma, mas as casas de aposta, elas são construídas já pensando nisso, as casas de aposta tem gente que estuda neurociência lá dentro. Certeza. Né? Exato. Não é só matemático que fica calculando ali as possibilidades. Então, a gente acaba sendo muito afetado também por conta disso, essa estrutura toda. Sim, isso é interessante, né, William? Porque é que daí a gente começa a entrar naquela questão bem de marketing, né? Mas vamos assim dizer que o próprio objetivo do marketing, das casas de apostas, é ativar em você a sua parte menos racional. Perfeito. Né? Porque assim, se você for totalmente racional, você vai olhar e falar, cara, que bobagem e tal, é aposta e tal, nesse negócio de probabilidade. Mas assim, todo o esquema ele é formado para fomentar o seu lado mais emocional. Mais primitivo. Então, mais seguir, primitivo. Então você não pensa muito racionalmente. E aí você entra. E uma vez que você entra, por conta desse mecanismo até intermitente que o William foi falando, cara, o comportamento ele vai se consolidando. Porque aí você ganha uma vez, aí você perde, você ganha, e aquilo começa a capturar você, né, William? E é interessante você falar isso, porque, embora eu não seja da linha comportamental, mas eu lembro, né, das aulas de psicologia comportamental, que os esquemas, né, de reforçamento intermitente são os que consolidam o comportamento com muita eficácia. Sim. Né? Porque, tipo assim, a intermitência, ela não gera previsibilidade. Sim. E, então, tipo assim, você não sabe quando que você vai ganhar. Né? Então, você tem uma sequência, assim, totalmente aleatória. Você ganha, perde. Ou seja, é imprevisível, mas acontece de vez em quando. E por acontecer de vez em quando, fortalece todo o comportamento. Exato. E aí, quando vê, a pessoa, ela vai... Tá num ciclo ali, né? Vai afundando, né? Então, esse ciclo intermitente, ele é muito interessante de observar, né? Eu, pelo menos, quando olho para isso, falo assim, cara, é que nem você falou, né? É um cassino, né? No bolso, né? Exatamente, né? Mas assim, né? Quando a gente olha para isso, o William bem colocou, né? É complexo, porque você sempre vê uma série de fatores, porque não é todo mundo que vicia. Né? Então, você vai ter a pessoa que vai lá vai ficar viciada, e você vai ter a pessoa que vai lá, vai às vezes jogar uma ou duas vezes, olhar e falar, não, isso que não faz sentido e tal, mas tem a pessoa que vicia, né? E geralmente, então, o vício ele vai estar atrelado a vários outros fatores, né? E eu gosto de destacar muito, porque daí quando eu olho para isso, eu vou para a linha existencial, cara, a gente sempre vai ver ali algum fator biográfico dessa pessoa que vai influenciar de alguma forma. Então, por exemplo, desde a pessoa que acabou de passar por uma perda financeira. Então, poxa, ela teve uma perda financeira, então ela às vezes está se sentindo fracassada, biograficamente falando. E aí entra no mundo das apostas, né? E por começo, né, desse relacionamento com as apostas, despertar esse senso de ganho, isso às vezes vai ali pegando na pessoa e vai despertando esse lado de querer ter uma compensação, querer correr atrás de um prejuízo. E eu vejo que é aí que um cenário mais complicado começa a se formar, né? Quer dizer, a pessoa ela vem de uma perda financeira e começa a visualizar nisso uma possibilidade de ganho, né? E eu acho que é aí que fica perigoso, porque começa a entrar cifras maiores, né? Então, eu sempre vejo isso, porque quando eu recebo pacientes no consultório, e quando eu recebi pacientes com essas queixas específicas, é muito curioso isso, mas de você observar o quê? Que, cara, existe alguma frustração,
mais profunda, às vezes, na vida da pessoa, da qual esse vício, na verdade, ele está sendo meio que uma tentativa desesperada para tentar solucionar ou resolver alguma coisa. Né? Você enxerga isso também, Willi? O que você vê lá? E pode abrir também, porque a gente entra na grande categoria dos vícios, né? Sim. Então não seria só o vício em bet e tal, mas vício em qualquer coisa, cara. Às vezes você falou vício em tela. Pornografia, né? Que atinge muita juventude. Né? Vício em, sim, alguma substância química, né? E aí, o que você acha? Cara, isso que você falou é muito importante da gente frisar, porque, inclusive, tem uma categoria exclusiva para isso lá no DSM-5, né? Que é a nossa CID. O DSM é o Manual de Transtornos Mentais, né? Tipo, que é usado pelos diagnósticos. Né? Dos transtornos mentais. A versão revisada, pelo menos, né? Que é a que eu vi, tem lá a categoria para transtorno do jogo, alguma coisa assim. Tá? Não vou lembrar direitinho. Mas para a gente entender o quanto que isso é problemático. Tá certo que lá tem você tem que ter tido esses sintomas nos últimos 12 meses. Né? Então, nem sempre a nossa análise vai ser só em cima disso, mas você percebe o sofrimento como um elemento que vai ser justamente que vai diferenciar o transtorno, né, o vício, de um comportamento ali mais esporádico. Né? Mas sobre isso que você falou, no consultório, uma coisa que aparece muito é justamente a frustração. Porque a pessoa está num cenário justamente de buscar recuperar algo, né? Às vezes é um dinheiro que ela perdeu, ou às vezes teve algum prejuízo financeiro, né, na vida, ou às vezes ela já vem de uma situação um pouco mais difícil financeiramente. Tanto que hoje, né, boa parte dos usuários são pessoas de classes mais baixas, né? Então, aí, somado a isso, somado a toda essa frustração, às vezes com o próprio jogo, você tem ali uma emoção, um sentimento, né? Um sofrimento emocional muito grande com as áreas correlatas a isso. Então, você acaba tendo, talvez, dificuldades no trabalho, porque você está dando muita atenção a isso. Já vi muitos colegas no trabalho estava com o olho na tela do computador e o outro, né, tava ali no jogo. Às vezes é um jogo de uma liga que ele não conhece, que ele nunca viu um jogo na vida, mas ele precisa estar ali jogando, né? E às vezes é muito difícil também para a pessoa identificar, né, que ela está nesse sofrimento por conta do jogo. Mas aí você tem problemas familiares que são gerados com isso, pessoas que são mandadas embora por conta do rendimento no trabalho ter caído, né? Então, são muitos aspectos, abrange muitas áreas da nossa vida, e a tendência justamente é que a gente se depare com vários cenários assim dando errado na nossa vida, e você fala, acho que a vida não tem mais sentido, né? Acho que tem pessoas, né, muito alto número de pessoas também que tentam contra a própria vida diante desses fatores de sofrimento. É uma coisa que é muito séria, a gente precisa levar em consideração. Sim, cara, isso aí por isso que eu falo, acho que a importância disso aqui é a gente trazer o peso da realidade, né? Que às vezes quem tá de fora não entende, assim, mas, cara, pra gente que acompanha alguns casos, tem pessoas que perdem muita grana com isso. Sim. Né? Então, às vezes, cara, já vi gente que perdeu, tipo, casa, assim, apartamento, né? Então, por quê? Porque você vai entrando nessa onda e você vai se afundando cada vez mais, né? E nunca começa com uma casa, né? Exatamente, problema, né? Que aí entra bem naquilo que o William falou antes, né? Essa questão de todo esse modelo é um reforçamento intermitente, então aquilo vai cativando você quer cada vez apostar mais porque você, né? Porque, de fato, quando você ganha, você tem uma explosão, né, de alegria, uma espécie de êxtase, vamos assim dizer, né? E aí, querendo ou não, você pensa assim, vou parar e tal, mas a pessoa vai pensar, mas se eu continuar, eu posso ganhar mais, né? E aí ela vai indo. E assim, que aí vai começar a entrar no aspecto ético da coisa, né? No aspecto moral, da gente começar a pensar, né? Até a visão cristã, né? Porque assim,
Aí a gente fica, da nossa perspectiva, a gente pensa assim, cara, até que ponto então isso é uma prática assim que, pô, deveria ser legalizada ou não, é uma prática, né, enfim, porque assim, será que existe, né, uma forma, sei lá, simplesmente recreativa de você usar, né? Embora tenham pessoas que devem apostar e ficar de boa, mas assim, acho que pelo risco que envolve, a gente entra nessa discussão ética. Né? Porque, querendo ou não, quem chegou num nível de vício extremo começou de forma meio que inocente, né? E aí depois desenvolveu um relacionamento totalmente prejudicial, né, com a questão, né? Mas, assim, queria que você me dissesse, William, na sua opinião, assim, agora, pode ser, profissional, mas também, né? Por exemplo, você acha que as bets em si é um comportamento, assim, que deveria ser proibido, sei lá, né? Ou tipo assim, a gente pode usar isso de forma de boa também? Ou você acha que o perigo deveria levar a gente nem, sei lá, tipo, nem permitir esse tipo de coisa, assim? Eu sei que todo mundo que é muito leve com esse tipo de resposta acaba sendo escrachado. Mas, sinceramente, é muito complicado justamente isso. Eu tenho a seguinte percepção, tá? O trabalhador comum, o brasileiro médio, a gente está falando do brasileiro, a gente não sabe exatamente o cenário de outros países, a gente sabe que por, às vezes, um país ser de primeiro mundo, às vezes isso não vai ser um problema tão sério lá, mas o brasileiro médio, aquela pessoa que acorda às 5, 6 da manhã para pegar ônibus, para pegar trânsito, para ir para trabalho, essa pessoa, ela não está no jogo pensando em se divertir simplesmente. Tá? Quando uma pessoa ela tá no trabalho, ela tá na igreja, o pastor tá lá falando e ela puxa o celular para ver quanto é que tá o jogo, para ver se de repente ela consegue fazer alguma coisinha ali. É muito inocente a gente acreditar que tem como uma pessoa manter uma forma saudável de jogar. Jogar uma vez na semana, ou que seja, sei lá, uma vez no dia, mas não se comprometer diretamente com isso. É muito inocente a gente acreditar nisso, tá? Por isso, eu acredito, sinceramente, que a melhor estratégia, óbvio, a gente não vai conseguir fazer isso. Talvez o máximo que a gente consiga é fazer igual foi com cigarro, né? Lá nos anos 70, 80, havia muitas propagandas de cigarro. Meu pai fala, que ele é dessa época, que cigarro era propagado assim na TV como uma coisa, um símbolo social de status, de poder. Você tinha lá cavalos, né? Nas propagandas e tal. E hoje é o que a gente tem com a Bet. Hoje a gente tem esse símbolo de status, de poder, de ostentação, né? Então você tem lá um influencer que parece que ele ganhou dinheiro com bet, a gente sabe que não foi, né? Mas a gente tem o brasileiro, o povo empobrecendo mais, né? Comprometendo o dinheiro da renda ali familiar com isso. Então não dá para ser brando, não dá para ser leve com isso e falar, dá para tentar desestimular. Né? Eu acho que a melhor forma mesmo seria a gente restringir por total o acesso a isso. Cortar mesmo, né? Não tem muitas outras formas. Porque assim, por mais que, né, a gente sabe do argumento, né, que o pessoal, da liberdade, né? Da liberdade, o pessoal vai dizer assim que são os maiores patrocinadores. Exato. Sim. Hoje, então, na estatística, eu acho, falando de campeonato brasileiro, eu vi agora, vamos colocar aí num cenário de 20 times. Sim. Eu acho que 17 era um patrocinador master, então, era Bet. Master, né? Master, que é o maior patrocínio. Então, assim, é muito, né? Principalmente no mundo esportivo, tá gigantesco. Então, tipo, por mais que você diga assim, mas é a galera que tá pagando aí, que tá fazendo o negócio acontecer e tal, né? Só que traz essa implicação ética, né? Eu, particularmente, quando eu vejo isso, eu não acho legal, né? Querendo ou não, assim, porque, beleza, você pode ter o sujeito lá que vai jogar de boa e que não vai viciar, ok. Só que assim, eu acho que a implicação nociva da coisa, do ponto de vista ético, ele se sobressai. Fala mais alto, né? Porque, cara, querendo ou não, a gente está falando de pessoas que têm a sua vida completamente destruída, para não dizer os casos que você chega em suicídio.
né? E a gente vê isso mesmo. Por exemplo, se você pega ali os apostadores compulsivos, eles são um grupo clínico que são um grupo de risco para o suicídio. Porque eles têm um risco elevado, né? Porque por conta da frustração, por conta, enfim, de tudo isso. Então, assim, quando você entende o que acontece ali, o que está em jogo, né? Cara, como você falou, né? Não tem como a gente né, ser assim... Brando, né? Brando, né? Porque você entende que existe um risco muito grande envolvido, né? Quer dizer, pessoas podem perder a vida, famílias podem ser destruídas, isso alimenta todo um ciclo de vício que, por mais que traz uma rentabilidade, mas traz de uma forma, né, que a gente poderia então questionar a ética disso, né? Quer dizer, você querendo ou não, você está sustentando, né, o sofrimento, você está sustentando a miséria humana por um lado. Exato. Né? Então, tipo assim, né? E quando a gente olha para isso, não tem então como a gente, como você mesmo falou, né? Ser brandos, assim, né? Mas, queria que você falasse um pouco, William, e acho que aqui dá uma sacada legal, né? Porque eventualmente a gente vai ter muitas pessoas que talvez escutam aqui e são apostadores, apostam e tal, né? William, diz uma coisa para mim. Que sinais... Boa. Alguém que está ali apostando, né? A gente já poderia dizer assim, não aposte que é a melhor coisa, tá? Mas uma vez que você está apostando, quais são os sinais que, cara, se isso aqui está acontecendo, você precisa ligar o sinal que a coisa está ficando perigosa? O que você diz? Esse é um aspecto muito, muito importante. A gente costuma ver muitos conteúdos, né, de pessoas falando, né, sobre os pontos negativos, né, os desafios ali das bets, dos cassinos e por aí vai, mas às vezes não é uma coisa que entra com muita clareza na mente do povo, né, na mente das pessoas. Então, trazer um aspecto mais prático é interessante demais. E eu pensaria em alguns exemplos, né, até mesmo baseados talvez nos critérios diagnósticos do DSM, mas em outras coisas também, que é justamente o grau de sofrimento, talvez, que você tem enfrentado com isso. Se é uma coisa que você precisa esconder de alguém, alguma coisa, tá? Às vezes você não quer que a sua esposa, o seu marido, seu pai, seu filho vejam. Talvez a gente tenha um ponto bem sério aí, tá? Se você está em algum lugar importante e você precisa conferir ali o seu celular, porque pode ser que tenha alguma coisa importante lá, talvez a gente deva se atentar a esse tipo de coisa também. Tá? A perda de dinheiro é óbvio, né? Você, é muito complexo explicar isso, mas vale a pena, tá? Quando você tem esse mecanismo ali de micro-recompensas, né, que a gente fala, de reforçamento intermitente, por aí vai, você às vezes faz uma aposta lá que quase dá certo, ou você faz várias apostas e uma dá certo ali, você percebe que tem uma coisa que está mantendo a tua atenção, está mantendo aquele padrão de comportamento ativo, né? Porque se desse sempre errado, pararia. Eu ia parar logo de cara. Se eu não ganhasse nada, nossa, tigrinho ali não deu nada. O aviãozinho, né? Nas primeiras ali já vi que perdi dinheiro. A gente não ia se manter. Se você vê que você precisa também, que você está sendo mantido talvez por isso, né, é um sinal de alerta muito grave, muito importante, tá? É sério. Outra coisa também é a família, né? Porque sempre, por mais que você esconda muito bem, sempre alguém vai perceber uma mudança de comportamentos. Por mais sutil que você seja, o seu humor ele vai mudar. Às vezes você vai ficar um tempinho sem, você vai perceber uma irritabilidade maior, né? Então, algum amigo, algum parente seu está percebendo, né? Ou você mesmo está percebendo uma mudança de humor, uma mudança comportamental, algo estranho, que não se justifica ali claramente, é importante também que se observe, tá? Mas é isso, são algumas verdades que a gente cria na nossa cabeça e que as propagandas também jogam pra gente, que a gente precisa questionar seriamente, tá?
será mesmo que um dia talvez eu vou conseguir dar um upgrade na minha vida por meio disso aqui? Ou será que isso aqui está sendo só uma fuga? Tá? Isso é uma pergunta importante, é uma avaliação importante e muito sincera também que a pessoa precisa fazer. Tá? Porque se ela acredita que ela vai conseguir realmente comprar um carro melhor, né, custeado pelos ganhos com isso, se ela consegue de repente fazer uma compra interessante para casa, alguma coisa, largar o trabalho de repente para subsistir com isso, a gente tem um problema bem sério, tá? Porque a gente não tem relatos de pessoas que conseguiram isso. A gente tem, óbvio, as pessoas que vendem ali um método, né? Um curso, tem um influencer ali, mas é interessante, né? Que essas pessoas sempre compartilham os resultados depois que o jogo termina, depois só compartilham o que deu certo, né? Mas é isso, talvez esses são pontos relevantes a se considerar quando você vai fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Sim. E sempre buscar ser muito sincero consigo mesmo, com as pessoas à sua volta também, tá? Sozinho a gente não consegue. William, eu queria que você também, não sei, tá, uma percepção talvez de leigo, mas se esse aspecto também influencia, porque é o que eu vejo também gente falando, porque é a velha máxima da aposta, né? Parece que é uma forma mais fácil de você chegar, por exemplo, você vai... se eu colocar só isso aqui, olha quanto eu vou ganhar. Se eu fosse trabalhar a semana inteira, eu ia demorar um tempão. Exato. Isso leva muito... Aí pensando nessa sociedade que a gente vive hoje, do imediatismo, né? Da pessoa tudo querer para ontem, muito rápido, sucesso. Tipo, poucas pessoas têm a paciência de trabalhar numa empresa muitos anos para poder ser promovido, para poder ter uma plano de carreira. Hoje todo mundo quer... Entrei hoje na empresa, mas já quero ser promovido. Isso também é um fator... A proposta de enriquecimento, ou talvez não enriquecimento, mas um ganho muito rápido, muito imediato, influencia muito o pessoal a apostar. Tanto que esse aumento considerável se deu justamente por conta de ser muito acessível. Então, antes você tinha lá uma pessoa que ia lá na lotérica para fazer o joguinho dela, né, a fezinha, ou você tinha uma pessoa que tinha um pouco mais de condição e ia para um cassino ali, né? E hoje a gente tem isso na palma da nossa mão. Então se tornou muito acessível. Essa é uma proposta também muito promissora, né? De você, olha, é óbvio que você não vai tirar um dinheirão ali de primeira, de cara, mas você pode ir de pouquinho em pouquinho. Jogue com responsabilidade. É o dinheiro que está sobrando. Exato, é o dinheiro que está sobrando. Você não vai fazer nada com aquele dinheiro. É o tempo também, porque a gente perde muito tempo com isso, né? Então, tudo isso ajuda a reforçar mais esse padrão de comportamento de aposta, assim, sem pensar muito. Né? São muitas coisas. Cara, e assim, tem um fator aí que eu acho assim, porque é o que você falou, né? A gente precisa trazer o peso da realidade. Porque assim, vamos pegar até o exemplo de pessoas que ganharam na loteria. Tá. Né? Que daí você... Né? Porque tipo, é o sonho, assim, sei lá, vou ganhar na loteria, vai mudar a minha vida, né? Mas eu não tenho aqui dados, mas assim, não é raro você ver, então, casos de pessoas que ganharam na loteria, mas esse dinheiro foi pro ralo, tipo assim, a pessoa ela vai lá, ela gasta o dinheiro e tal, mas com o tempo aquele dinheiro vai embora, tipo assim, tão assim, fácil como veio, fácil vai, né? E que acho que aqui é a questão do peso da realidade, de entender assim, cara, a vida ela não funciona assim. Né? A vida ela não funciona de forma fácil assim. A gente quer isso, essa é a nossa fantasia, tipo, o sonho, a fantasia de você ter uma saída rápida com pouco esforço, mas a realidade não funciona assim. Então, e se vir assim, é perigoso. Se vir assim, é algo que, como eu falei, destoa do que é o comum. Né? A pessoa que tem recurso, que tem grana, ela tem porque ela administrou, porque ela trabalhou, porque ela conquistou, né? Enfim. Mas toda a proposta que vem de jogo rápido, de jogo fácil, acho que só por isso a gente já deveria, como ser humano, aprender a olhar para isso e falar assim, cara, isso não é bom. Né? Porque a realidade ela não funciona assim, né? E eu acho que daí a gente começa a entrar no aspecto espiritual, né? Boa. Pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque assim, se a gente for olhar do aspecto espiritual, o que leva, né, a pessoa ali, o ser humano, a viciar?
né? A gente pode destacar alguns, mas um dos principais é a própria ganância. Né? A própria ganância, o amor ao dinheiro, a ganância, né? De idolatria, de você querer conquistar algo, mas de forma rápida. E você falou bem, cara, porque eu quando olho para isso, eu gosto de pensar isso, assim, é uma idolatria. Porque, por exemplo, o que fazia as pessoas buscarem os ídolos lá, quando a gente olha para o Antigo Testamento e tal, mas é o que? Geralmente é uma promessa de você obter alguma coisa mediante um sacrifício mínimo. Então, eu vou lá, eu ofereço algo pro Deus lá e ele vai me trazer um resultado gigantesco mediante um esforço mínimo, que é uma oferenda. Sim. Né? E aí você vê nisso, tipo, um esforço mínimo e por meio dele eu vou ter uma grande, né, virada. Mas no fundo o que me motiva? É a minha ganância. Ganância de querer mais, o amor ao dinheiro, como a própria Bíblia vai colocar o amor ao dinheiro como princípio aí de grande parte dos males, né? Então, quando você toca nesse lado da ganância, do pecado, do homem querer encontrar uma solução rápida, né, você já começa a entrar num modelo de existência perigoso e, na minha opinião, um próprio modelo de existência pecaminoso. Perfeito. Porque é você querendo alcançar e conquistar coisas de forma rápida, sendo que a realidade não é assim, né? Por exemplo, a Bíblia ela não vai condenar você querer ter recursos. Só que a Bíblia ela condena o amor ao dinheiro. Sim. A Bíblia ela condena a ganância, né? Então, se você quer recursos, trabalhe. Faça isso pelas vias honestas, faça isso pelas vias normais, honestas, construa recursos, administre. Mas tudo aquilo que é de forma rápida, cara, vai ser ruim. E vai despertar na gente esse nosso lado pecaminoso, esse nosso lado de querer resolver rápido, de querer saídas rápidas, de querer soluções mágicas. E desperta em nós esse nosso lado pecaminoso, né? O que vocês acham disso aí? Eu concordo. Eu acho que é aquilo, né? Até o dinheiro é o único objeto, vamos dizer assim, que a Bíblia trata como uma entidade, né? Dá um nome de um Deus ali. Você não pode servir ao dinheiro, né? Até a gente teve um episódio aqui no MJCast sobre Bitcoin, que a gente falou um pouquinho sobre a história do dinheiro e tal, né? E eu acho que é muito isso, Matheusão, porque, querendo ou não, acaba tudo culminando, né, nisso, né? A pessoa que tem a expectativa dela depositada nisso, como o William falou, é muito difícil ela tá ali simplesmente por um lazer, né, alguma coisa assim. Ela tá na expectativa de realmente conquistar algo ali que ela entende que talvez ela mereça, né? E já aí também já é um sinal, né, que talvez não é muito interessante, né? Não sei o que o William entende a respeito dessa. Não, eu concordo com vocês e acredito que a gente não aprendeu nada com milênios de história resumidos na Bíblia, porque a gente às vezes olha pro povo lá adorando, né, os falsos deuses e a gente fala, nossa, que gente estúpida, né? A gente faz a mesma coisa às vezes. Pois né? é. Eu acho que uma coisa que é importante demais, e a igreja ela acaba tendo um papel muito importante nisso, para nos ajudar, obviamente, a gente fazer o autoexame, né? Examinar o nosso coração, identificar, né? Justamente como você falou, os nossos ídolos, os altares que a gente cria dentro da gente. Esse é um trabalho emocional também, é um trabalho... né? A gente pode dizer que é um trabalho psicológico, né? de inteligência emocional, porque quando você tem aquela habilidade, tem aquele ato de parar, de olhar para dentro de si, identificar ali o que está errado, quais são os anseios do seu coração, se você está buscando de forma desenfreada uma riqueza que não tem muito sentido, que não é tão aplicável assim, né? A igreja também acaba nos auxiliando muito com isso. Então você tem ali, às vezes, um pastor que chega e fala para você examinar a si mesmo, né? Para que você peça para Deus te revelar, de repente, o que seu coração está querendo te afastar dele, e por aí vai. Eu acho que ter pessoas por perto também, pessoas te aconselhando, então às vezes um aconselhamento ali no gabinete do pastor, ou até mesmo com uma pessoa de confiança, uma pessoa mais experiente ali na palavra, acaba sendo um suporte importante para as pessoas, né? Mas é isso mesmo, são altares que a gente constrói no nosso coração, idolatria pela ostentação, idolatria também
pela posição que aquilo pode te dar. Status, né? Uma propaganda, você não tem lá só o carrão, você tem, às vezes, mulheres também seminuas na propaganda ali. Você tem muitas coisas que apenas evidenciam o nosso coração. Sim. Né? A maldade que tem dentro de nós. Sim. E é sempre isso, né? Sempre coisas que vão despertando a nossa parte mais baixa, né? Parte pecaminosa, né? Do desejo, da ganância, enfim, de formas rápidas de você se satisfazer, vamos assim dizer, né? Exato. Diante das frustrações, diante das questões, né? Mas assim, William, e pensando aí também uma questão que acho que pode ajudar muitas pessoas, quando a gente pensa no tratamento, Sim. né? Não só desse vício, né? Mas, por exemplo, assim, alguém que realmente tá já passando por isso, já tá aí, sei lá, se percebeu viciada, vamos assim dizer, não consigo ficar sem e tal, né? Quando a gente vai pensar no tratamento e na pessoa se livrar desse vício, né? Por exemplo, do ponto de vista da psicologia, como que a gente pensa um tratamento aí, assim, até para as pessoas entenderem, porque é o que pode até ajudar as pessoas a entenderem uma noção aí de tratamento, que caminho que vai ter que seguir para poder Se lidar com esse policiar, problema, talvez, né? O que você diz aí pra gente? Eu acho que o primeiro passo, e acaba sendo um dos mais difíceis também, mais do que o tratamento em si, é a pessoa chegar à conclusão, ter essa consciência de que ela precisa de ajuda. Né? A gente, às vezes, dá muita atenção ali ao aspecto do vício, né? Mas para o vício acontecer precisa ter alguma coisa antes, né? Precisa já ter uma certa dependência ali antes. Então, não necessariamente eu vou me preocupar com o vício em si concretizado, mas justamente a como isso tem me afetado. Um cristão, de repente, pode se perguntar como isso tem te afastado dos caminhos de Deus, né? Uma pessoa que não tem religião ou que não necessariamente está fazendo essa análise sob a ótica da vida cristã pode perguntar a si mesmo, né? O tanto que isso tem me afetado emocionalmente, o quanto que isso tem me feito gastar meu tempo, né? E uma coisa interessante, Mateus, é que a gente às vezes cria muitos estereótipos de vícios, principalmente, para a gente se afastar daquilo e dizer eu não tenho isso aqui. Né? Então, eu olho ali, eu falo assim, olha, uma pessoa viciada, né, uma pessoa que tem problema com a aposta, ela vendeu o apartamento dela, né, para pagar a dívida, para fazer a aposta. Tipo, eu não tô tudo isso aí, exatamente, né? Tipo, eu não tô nesse tô devendo uns R$2.000. Exatamente. Só, né? Não, eu gasto só o dinheiro do PIS ali, que minha esposa nem sabe que caiu. O cara que tá, né, com problema, ele tá com o casamento arruinado, né? E eu não tô. Né? Minha esposa nem sabe. Então, a gente às vezes cria essas imagens para a gente se defender, para a gente se afastar disso. E a gente não vê que a gente está caindo num limbo muito profundo, muito escorregadio e numa coisa muito profunda. E a gente não vai conseguir sair disso com tanta facilidade. Tá? Então, esse eu acho que é o primeiro passo. Você ter consciência de que você precisa de ajuda. E que você não vai conseguir sozinho. Né? Tem aquela máxima que é a casa de aposta ela nunca perde, mas a sua família perde. Né? Então, se você tem uma coisa muito importante assim em jogo, que é a sua família, às vezes a sua fé, a sua saúde mental, então você precisa buscar ajuda, você não vai fazer isso sozinho. Então, a gente tem hoje o sistema público, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele disponibiliza ali um tratamento também para isso. Você tem o CAPS, né, com equipes multidisciplinares que vão atender de uma forma muito especializada, né, isso, principalmente em cidades um pouco maiores, mas você tem essa estrutura também. Você tem ali os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, tem também os jogadores, já né? tem, né? Exatamente. Porque então, querendo ou não, já... E é gente especializada nessas demandas, nessas queixas. Na psicoterapia, a gente oferece também esse tratamento, né, visando justamente a pessoa se afastar disso, né? Porque é uma doença, né? É um transtorno que ele não tem uma cura. A gente não conhece uma cura acessível. Você não vai tomar um remédio lá a cada 8 horas e vai ficar
livre disso. Não vai mais querer apostar, né? Não vai mais Nossa, querer tomei o remédio lá e, né? Então a intervenção ela acaba sendo muito direcionada para o teu ambiente, né? Às vezes você vai precisar parar com algumas amizades, fazer uma pausa em algumas relações, né? Se firmar um pouco mais ali no seu seio familiar. Às vezes muitas pessoas acabam, né, já não podendo mais contar com isso porque a família está cansada, a família já não vê mais jeito. Né? Então, buscar pessoas em quem você confia, às vezes um pastor, né, no caso da igreja, uma pessoa, né, um parente que você confia, que você pode contar, também vai ser uma coisa muito importante. Né? Dentro da terapia, na perspectiva ali comportamental, a gente estava brincando hoje que a gente às vezes acaba se frustrando um pouco com a resposta que o psicólogo dá, né? Porque a gente quer se ele pedisse para eu virar 15 pirueta, fazer alguma coisa muito... Fórmula mágica. Igual na Man, exatamente. Né? Igual na Man. Vai mergulhar. Exato. Eu ia ficar mais satisfeito, mas ele pediu só para eu apagar a conta, ele pediu só para eu escolher o aplicativo. Às vezes a gente percebe essa frustração na pessoa que a gente está atendendo ali. Mas acaba sendo muito isso, mudar alguns hábitos, algumas atitudes. Uma coisa muito interessante também que na TCC às vezes é praticado, você apostou ali, você teve um dia ali que você entrou, anota no seu bloco de notas, no caderninho, nos dias que você apostou, que você ficou sem apostar, qual foi o sentimento por trás disso, para trazer justamente essa consciência da dimensão do problema. Que às vezes é aquilo que a gente falou, você tem um estereótipo ali de uma pessoa que tem problema e você não se percebe no meio disso também. Então, olhando para isso tudo, você vai perceber, nossa, talvez eu preciso parar mesmo, né? Fazer isso. Hoje também tem disponível o site do governo, né? Que você faz o cancelamento das suas contas em site de aposta. Então você vai lá, coloca o seu CPF, no site do SUS, se eu não estou enganado, você vai lá, coloca o seu CPF e faz a autoexclusão das suas contas em casa de aposta. Cara, começou esses tempos atrás, tem coisa de meses, assim, 2 meses, não sei, e já registrou mais de 500 mil de pessoas que fizeram essa autoexclusão. Então, uma coisa que é sério, mas essa é um dos caminhos, né? Você entender que você tem que ficar longe. Sim. E é aquilo. Eu tenho uma amizade, talvez, que me provoca isso, me instiga isso, com qualquer vício. Tá? Pode ser com bebida, pode ser com tabaco, com aposta. Essa amizade está me levando a isso, talvez eu precise cortar esses laços. Então, né? Se de repente eu estou preocupado com o meu trabalho, às vezes tem questão de ansiedade que está relacionada a isso. A gente vai tratar a ansiedade, a gente vai tratar ali o transtorno que está comórbido, né? A isso. E assim, são muitos caminhos. Nenhum é uma fórmula mágica, nenhum é uma receita de bolo, né? Mas é um trabalho, sim, de formiguinha, um trabalho lento, árduo, que conta ali com a colaboração das pessoas à sua volta, né? Mas é mais ou menos isso, espero ter respondido. E sabe, você estava falando aí, William, uma coisa que eu lembrei que eu acho interessante, foi até alguns casos que eu atendi, porque assim, nem todo mundo que vira ali um apostador compulsivo é um apaixonado por futebol, por exemplo. Sim. Mas muitos são pessoas que já gostam muito de futebol e aí acaba meio que, né, a coisa ela acaba casando ali, né? E o que eu acho interessante, cara, é que, cara, o vício, ele acaba roubando da pessoa a própria paixão pelo futebol. Sim. Então, tipo, de você entender assim, cara, enquanto antes a pessoa ela assistia o futebol pelo prazer de futebol, acompanhar o time dela, por gostar, cara, ela começa a assistir o futebol com outra conotação. Tipo assim, eu já assisto com outro propósito. Então, eu acho isso muito triste, porque você acaba roubando aquilo que era um hobby, uma paixão, né, da vida da pessoa, porque, cara, tem casos extremos que, tipo assim, sinceramente, a pessoa ela vai ter que por um tempo até se abster de assistir jogo. Por quê? Porque vai ter estimula, gatilho, né, de apostar. Então, tipo assim, olha o malefício que isso traz na vida da pessoa. Quer dizer, ela roubou da pessoa algo que era tão importante para ela, né, que daí fica, tipo, poxa, né,
chega a ser triste, né? Mas e o William destacou, eu acho que o sinal de alerta ele começa aí quando você começa meio que a querer se dizer que está tudo bem. Sim. Né? Porque assim, o uso, se existe um uso saudável, porque eu questiono a hipótese de existir um uso saudável, né? Levantados no papo aqui, eu acho mas pouco assim, provável. Ficaria talvez ali enquanto a pessoa ela consegue fazer esse uso crítico. Do tipo, você vai, mas você mesmo já fica assim, acho que não tá legal, né? Porque você começa a ver que a coisa começa a ficar feia quando a pessoa ela começa a se auto-enganar. Tipo assim, não, mas acho que tá tudo bem. Que isso que você falou foi muito importante. Tipo assim, não, eu não tenho o estereótipo do cara todo ferrado lá, que já perdeu um monte de grana. Não, eu perdi 100 reais, 200 reais. Mas 20, mas se você não se der conta, você tem que olhar os outros sintomas. Tipo assim, beleza, eu não perdi muita coisa, mas peraí, eu já tô o tempo inteiro olhando o celular. Peraí, eu já tô me ausentando de situações para ficar acompanhando o jogo. Tô escondendo alguma coisa. Peraí, eu tô escondendo coisa. Peraí, Então, peraí. Então, eu mesmo preciso me questionar, porque a tendência da gente se auto-enganar é muito grande, né? E quando a gente fala em psicologia, então aqui a gente está falando de um ponto assim que a gente vê muito, né? Para nós é muito difícil a gente reconhecer as nossas próprias dificuldades. Então, assim, se você... Acho que esse é um sinal de alerta. Se você já está meio que achando que está tudo bem, talvez já revisa aí a situação, porque provavelmente você já está tendo um uso negativo da situação, né? E o William destacou uma coisa, William, eu acho que aqui é um ponto assim que é unânime. Cara, quando você identifica o problema, você não pode tentar lidar sozinho com isso aí. Sim. Tipo, você tem que reconhecer que isso é um problema e que você vai precisar de ajuda, cara. Né? Em casos assim, até mais graves, tudo vai depender, né, do prejuízo funcional, mas sim, você vai precisar de uma ajuda médica, você vai precisar de uma equipe, mas assim, de realmente, você precisa trazer isso para a luz. Enquanto você tentar ficar lutando com isso sozinho, você vai perder. E é impressionante, porque daí entra o auto-engano de novo. Sim. Porque a gente quer ter a sensação de controle, do tipo, não, mas pode ser que eu consiga, eu sei a hora de parar e tal. Cara, é perigoso e a gente precisa lançar luz sobre isso, né? Porque tentar sozinho só vai te afundar. Então, assim, pelo menos as pessoas que a gente acompanha que se livraram disso, fizeram isso, né? Não tiveram, né? Tiveram que ter a coragem, né, de admitir, procurar ajuda, conversar com alguém, porque afinal de contas é assim que você lida com isso, né? Livra, né? No vício. As plataformas passam pra gente uma sensação de muito controle, justamente. Né? Então você tem lá não só aquela propaganda do jogue com responsabilidade, do jogue consciente. Agora na Copa eu vi uma outra propaganda que você coloca lá um limite diário do quanto que você quer. Olha que bonito, né? Olha como a gente se preocupa com vocês. Limitando, né? E não, isso não é um controle que você está tendo, né? Porque é uma coisa que está dentro de você e é tipo você dentro de um furacão tentar dimensionar o tamanho daquele furacão, sabe? E tentar entender qual que é a gravidade daquilo. Não, você não vai conseguir sozinho. Então você vai precisar de alguém de fora, uma outra perspectiva, vai precisar de ser muito sincero contigo, né? Uma coisa também que eu acabei não falando, mas a gente cria alguns mecanismos dentro do próprio jogo. Eu falo a gente, tá? Com muito cuidado, com alguém que já teve nesse meio. Eu não cheguei a ser um apostador compulsivo, nada do tipo. Eu fiz alguns joguinhos ali, falei, não tá sendo saudável. Né? E aí, depois de ser um psicólogo formado, sendo cristão, né? Falei, não tá legal, não tá saudável. E aí acabei excluindo, né? Mas você fala assim, olha, talvez no cassino aqui seja um pouco improvável de eu ganhar alguma coisa, né? Porque eu não tenho controle. Mas no jogo aqui de futebol, eu conheço aqui o Campeonato Brasileiro, eu sei qual time tem mais chances. Então, às vezes você cria alguns padrões ali de que você se sente no controle. É possível que você talvez ganhe, né? E aí você tem uma quase vitória lá, você tem um quase ganho, você fala, nossa, mas se eu estava pensando em justamente jogar isso aqui. Eu arriscar um pouquinho mais. Exatamente. Na próxima vez eu vou colocar talvez um pouquinho menos de dinheiro, mas eu vou jogar nisso aqui. A próxima vez dá uma zebra, dá uma coisa totalmente diferente. Às vezes você até tem um sucesso, mas isso continua te reforçando a estar ali naquele meio. Então, não é possível
que você tenha essa forma de lidar totalmente saudável, né? Saudável, né? Totalmente limpa ali, porque a estrutura da casa de apostas, a estrutura das bets, dos sites, dos cassinos, ela é muito voltada. Tem um canal que eu até estava acompanhando, que é o do Ciência Todo Dia, se não me engano. Eles têm um vídeo muito legal sobre como é que as bets funcionam. E o cara fala, não é só programador que tem lá, tem gente, né, de muitas áreas que estão ali calculando tudo, e você nunca vai sair por cima, assim como num cassino. A hora que eles veem ali que você está ganhando, eles vão te expulsar. A casa de apostas, às vezes, eles fazem um banimento ali da sua conta também, quando eles, né, percebem que talvez você está com alguma, bom demais. Com alguma artimanha. Então, são muitas os recursos que eles têm, né? Então, não tem uma forma assim de eu dizer para você, olha, você vai conseguir jogar de forma saudável, né? Eu acho que é uma exposição muito arriscada, né, para ter uma possibilidade mínima de sucesso. Eu acho que uma coisa que você falou, Matheus, que é interessante, e aí o William reforçou isso aqui, porque essa questão do cara que acha que entende de futebol, e aí ele fala, não, vou nisso aqui porque é seguro. Cassino eu não entendo nada, cavalo, né, que era comum, Peaky Blinders, pô, não entendo nada. Só que aí é aquilo, talvez um sinal pra você que tá aí, que eu conheço, cara, boleirada aí, molecada que eu convivo, que tipo, os caras têm um aplicativo ali, faz o joguinho e tal. E o Matheus falou que é um ponto muito importante, que até eu já vivi isso, graças a Deus, nunca apostei, mas eu tenho o Cartola, que é um jogo fantasy game, sem investimento de dinheiro, mas você escala um time ali, e aí, tipo assim, se o jogador for bem, você vai ganhar ponto ali, é a disputa da liga e tal. Mas aí já me peguei, por exemplo, aí eu fiz uma regra minha, eu não escalo jogador que vai jogar contra o meu time, pra não... Porque eu vou torcer pro meu time ganhar, né? E também aí os times que eu não curto tal, não escalava. Mas no caso da aposta é isso, pô, o cara vai perder o prazer. Então se você tá vivendo isso, você que gosta de futebol, pô, Copa do Mundo, era um momento pra você tá aproveitando, pô, celebrando, Brasil bem, torcendo pra zebra, pra ganhar. E aí você tá torcendo pra dar um resultado ali, tipo, você nem tá aproveitando, por exemplo, meteu um dinheiro... uma zebra que deu a Espanha contra Cabo Verde. Eu vi que o cara apostou $1 milhão, né? Se eu não me engano. Caraca, mano. O cara perdeu $1 milhão. E aí você tá triste porque Cabo Verde empatou com a Espanha. Pensa, se não tivesse aposta, você ia estar triste? Pô, ia ser uma zebra que ia estar todo mundo vibrando. Alemanha e Paraguai. Quebrou a banca. Quebrou. Então, assim, é um sinal também. Principalmente pra galera que gosta do esporte. Se você tá começando, tipo, a Copa do Mundo, assistindo um futebol aí, que talvez você vai ver um resultado e que você estaria celebrando. Se não fosse sua aposta, seu palpite na bet, e você tá triste por causa disso, já se atente, né? Exatamente. Se atente muito a isso, né? Eu acho que, muito bom. Que é uma coisa que dá pra trazer, porque a galera vive muito isso. Eu vejo pessoal triste, às vezes, porque a aposta deu errado. Putz, gol no finalzinho ali. Uma coisa que a gente ia achar muito massa. E aí, por causa que quebrou a aposta, a galera já tá ficando triste, né? Então, acho que é uma coisa que é um sinal de alerta também, né? Sim. Legal. E assim, né, do ponto de vista aí também, falando aí ao coração aí da galera cristã também, eu acho que se a gente percebe que a gente está recorrendo a esse tipo de coisa, né, cabe aí justamente essa reflexão, né, de questionar os desejos do nosso coração, onde a gente tem colocado a nossa confiança, né? Porque de fato, então, muitas pessoas acabam recorrendo a isso nessa ânsia de conquistar algo, de reverter um prejuízo, alguma coisa. Mas aí é um momento de você realmente, diante de Deus, né, rever isso, talvez se arrepender no seu coração, por confiar em coisas além de Deus, né? Coisas que não são Deus, né? Confiar em ídolos, confiar em coisas que vão te trazer uma resposta rápida, e tá aí o resultado, né? O ídolo ele sempre te frustra, né? O ídolo ele sempre te abandona, o ídolo ele sempre vai te prometer coisas, né? Embora o ídolo é uma coisa inanimada, né? Mas a sua projeção, né, de que aquilo vai te trazer algo sempre vai te frustrar, né, em algum momento. Então, eu acho que a gente como cristão também precisa falar sobre isso, né? Porque acima de tudo a nossa confiança ela precisa estar em Deus, né? Então, cara,
a vida é isso aí, a Bíblia ensina, né, que o trabalhador é digno do seu salário. Se você quer comer, então que você trabalhe, e a Bíblia inclusive sempre vai honrar também, sim, o trabalho honesto, o trabalho digno, mas acima de tudo, confiar em Deus, né, e não nesses recursos rápidos. E talvez muitos de nós às vezes vai ter que olhar para esse tipo de coisa e falar assim, cara, pois é, às vezes numa coisa inofensiva dessa, mas eu percebi como o meu coração, ele tá depositando confiança em algo assim tão... Tá tomado, né? Então, exatamente. Inclusive, Matheus, você falando, desde o começo do papo eu lembrei, até falei para você em off, né? Que nesse domingo que passou agora, o nosso pastor de jovens, pastor Alex, pregou, exatamente citou a questão das bets na mensagem. Foi no domingo de manhã. Vou deixar a indicação para você que está assistindo esse episódio. Vai no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus Londrina, até abrir aqui para ver o título da mensagem. É a bênção do contentamento. Aí, ó. E aí o Alex citou na mensagem sinais que a gente não está vivendo esse contentamento. E aí uma coisa que ele trouxe foi essa questão da bet. Porque assim, bacana, tem gente, igual você citou, né, William, que vamos dizer assim, majoritariamente o público no Brasil é alguém que está buscando uma ascensão, está buscando tipo, um enriquecimento. Mas eu conheço gente que não teria necessidade alguma de apostar, mas talvez por não ter um contentamento daquilo que já tem, já que está vivendo, tá querendo algo a mais ali. Eu acho que isso também é um sinal, perfeito, né? Que é falta de contentamento, é até um sinal de ingratidão, né? Exatamente, acredito, né? cara. Acho que fica essa indicação, é para você assistir depois, terminando o episódio, vai no canal da igreja, assiste. Lecão arregaçou e foi muito bom. Não, bacana. Cara, mas eu acho que é isso, né? E já pra gente caminhando pro final, William, queria agradecer, né? Você poder estar aqui com a gente, compartilhar um pouco aí da sua vida, né? E também a gente conversar sobre isso. E queria também que você encerrasse, então, e eu queria que você deixasse aí, então, um recado, né? Para pessoas que talvez estejam hoje enfrentando esse problema, né? Então, talvez alguém já tinha essa percepção, ou talvez até escutando aqui esse episódio percebeu também que, poxa, realmente talvez eu tenha um problema com isso. O que você diria aí, então? Deixa um recado aí para as pessoas que talvez estejam aí passando por isso, e também pode dar um recado aí como cristão mesmo. Verdade. Agora é o momento que você... É o William falando aí para a galera aí, cara. Eu acho que se tem um recado que ele é talvez o mais importante de todos, é entender a nossa limitação enquanto seres humanos e a nossa dependência de Deus, né? Deus, ele também deixou recursos extremamente importantes e ricos para nós. Um dos mais importantes acaba estando em risco, né, quando a gente se expõe a isso, que é a nossa família. A família é um importante instrumento de Deus para nos conectar com Ele. Então, talvez uma coisa que eu posso dizer é que você não precisa ter vergonha disso. Examine o seu coração. Talvez seja muito difícil mesmo isso que a gente falou, de você olhar para dentro de si e já definir que você tem problema com isso, né? Mas examine o seu coração, dá uma olhada nessas dicas, tá? Conversa com pessoas próximas que são pessoas de confiança, conversa com a sua família também. Se você tem esposo, esposa, pai, mãe, conversa com essas pessoas. Não esconda nada, né? Exponha. A gente costuma ter muita vergonha porque é um sinal às vezes é um sinal de fraqueza. A gente associa isso à fraqueza, né? E qual que é o problema da gente se sentir fraco? Qual que é o problema da gente expor a nossa fraqueza para quem a gente confia, né? Às vezes para um terapeuta. Tem muita gente que esconde isso do psicólogo, do psiquiatra, né? Às vezes quer resolver o problema sozinho para daí chegar e só contar a vitória, né? Falar que deu certo, falar conseguir. E não, você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Busque ajuda, né? Busque profissionais qualificados também. Tem muito charlatão por aí também oferecendo seus serviços. Busque um profissional certificado, né? E principalmente entenda que você não está sozinho. Tem muitas pessoas que têm dificuldades semelhantes às suas, tá? Mas que você pode esperar que tem jeito, né? Que tem uma solução para você, que é ter ajuda qualificada, ajuda certa, ter as pessoas que você ama do seu lado, não deixar elas de lado,
né? E entender também que a gente tem a nossa vitória em Cristo, que Ele levou sobre si as nossas dores, né? As nossas doenças, as nossas enfermidades, o nosso pecado, tá? Antes de você ser quem você é, Ele já sabia, Ele já tinha decidido te perdoar. Então, eu acho que isso é muito forte. Isso tira a gente de qualquer cenário, cara. Entender quem a gente é em Cristo e entender que Ele nos ama também, acima de tudo. É verdade. Perfeito. Gente, show de bola, viu? É isso, mais um. Fiozeira, você pensou numa hashtag ou não? Tô tentando lembrar o nome do futebol de cerco. Qual que é o nome? Goalball. Goalball. Então, se você assistiu esse episódio até aqui, para saber que você foi até o fim do episódio, deixa aí hashtag Goalball. Vai rir. Pode ser? Bacana. Hashtag Show de bola. Goalball. Só quem assistiu vai entender É o papo, verdade, né? exatamente. TCC, não foi? Exato, Aí, exato. fechou. E é isso, William, muito obrigado, cara, pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Que seja a primeira de muitas, né? Nesse quadro MJ Mind aí, pode ficar atento que o Matheusão vai te acionar cara, aí, né? assunto não vai faltar. Não vai né, faltar, cara? né? E aí, Matheusão, deu bom? Assunto Primeiro deu bom, episódio cara. como host? Bacana aí, cara. Diferente aí. Você tá mais tranquilo agora? Não. O legal é que Ela tava nervosa, tinha que começar quando termina, né? Tipo assim, né? Tipo, agora, vamos começar agora de verdade, né? verdade. Mas, cara, show de bola aí. Valeu, William, por esse papo aí, né? E a gente poder estar aí. E, galera, é isso aí. Não, como é que eu posso dizer? Não ceda esse negócio aí, porque não existe uso, talvez, saudável aí desse negócio, né? Mas vamos lá. E também, se você está passando por uma situação aí semelhante a isso aí, acho que o principal é esse, meu. Não fica tentando vencer esse negócio sozinho, procura ajuda, conversa com alguém, porque talvez você ainda esteja num ponto muito mais tranquilo de reverter a situação do que se você deixar e aí a coisa vai piorando. Então não confia aí na sua leitura, somente não procure ajuda, porque o estrago pode ser feio, como a gente tem visto aí. Verdade. E é isso, gente. A gente tem que voltar para a realidade, né? Verdade. Ganhar dinheiro, Ganhar dinheiro trabalhar, trabalhando. é fazer o que você tem que fazer, né? É porque é até aquilo, né? A gente fala, o William trouxe muito bem. Muda a cara, mas a lógica é a mesma, né? Quanta gente se afundou aí com aposta em cavalo, em cassino, e aí muda a cara, né, cara? E volta, igual pirâmide, né? Lá atrás é uma proposta, muda o nome, volta de novo, e a galera continua caindo. Então, só se atentar a isso, ver casos de pessoas, né? Não volte os olhos, né, para as propostas que em vez de você olhar pro garoto propaganda da Bet, olha pra realidade da galera que tá apostando pra ver que se é o que tá aparecendo na televisão, né? Então você vai ver qual que é o fim disso aí que talvez você tá entrando, né? Então se liga antes que seja pior, né? Nunca é tarde demais, mas antes que seja pior do que você tá, né? Sim. Agradecer a Giovana, né? Que tá aí atrás das câmeras. Depois ela um dia vai estar aqui também, né? No MJ Mais. Descobrimos aqui que ela é psicóloga também. Falar um pouco aí da... Daí vai ter que contar a história de amor. Tá. É diferente. A gente vai perguntar pra ela, porque ela já conta a verdade direto, você não precisa desmentir você. Beleza, então. Beleza, brincadeira. É isso? É isso. Fechou, Matheusão? Muito bom. Mais um MJ Mais concluído. Eu sei que o episódio fala, né? Não aposte, galera. Isso aqui não é uma aposta que a gente vai fazer agora. Mas no primeiro episódio do MJ Cast especial da Copa, nós convidamos uns palpites a respeito da Copa, né? Palpite vale, né? Sem envolver dinheiro. Ninguém vai postar, fazer bolão aqui não, beleza, galera? William, fala pra nós aí, tipo assim, vamos pra não fazer tão grande a lista. Campeão, vice, artilheiro e craque da Copa. Vamos ver se você já deu uma colher de chá, porque já teve a primeira fase, aí já tá no mata-mata, né? Você tá acompanhando a Copa ou não? Sim, então sim. beleza, então dá pra você. Acompanhando daquele jeito. Daquele jeito. Então já tá. Cara, eu acho que campeão é o Brasil. Aí, garoto, é dos meus. Eu tô iludido com esse ex, cara. Tô muito iludido. O vice, cara, tem como o Paraguai ser vice? Podia ser, eu tô muito confiante também porque o Paraguai vai chegar muito longe. Ou a França, não sei. Eu acho que o time tá bom, a França atropelou. seria uma delícia ganhar em cima da França. Da França, imagina. Mais do que da Alemanha, né? Mas seria muito bom. Eu acho que artilheiro, você perguntou? Artilheiro. Eu acho que o Mbappé vai continuar nessa toada posição, aí, né? assim. Ou o Messi também, cara. O Messi, eu tô muito feliz de ver ele jogar nessa Copa. Eu acho que vai ficar entre esses dois, a artilharia. Que mais? O craque da Copa. O craque da Copa?
Pensando que você falou, dá uma colher de chá, que você falou que o Brasil vai ser campeão, então... Aham. Cara, eu tô ficando muito contente com o cara que faz o feijão com arroz bem feito. Que Douglas. é o Douglas. Douglas Santos. É assim, óbvio que talvez ele não seja ali o cara que vai ter mais destaque, ali, mas eu acho que se tem alguém que não compromete, que faz o papel dele ali, que deveria ser o craque da Copa, é ele. Douglas Bacana. Entendeu? Que isso. É isso. Palpite diferenciado, hein? Diferente. Vai colocar aqui nos comentários depois pra gente não esquecer. Então, campeão Brasil. Paraguai ou França? Decide um, vice. Paraguai. Paraguai. Artilheiro, Messi ou Mbappé? Artilheiro, Messi. Messi e craque da Copa Douglas Santos. Douglas Santos. Que isso, Eu Vasco. vou ser xingado nos comentários. Mas é isso aí. Tá bom. Você quer palpitar, Matheus? Não, você quer do eu basquete? quero, pô. Não, então eu vai, quero, então vai. Eu tô torcendo também pelo Hexa aí. Brasil. Eu diria que daria Brasil. Eu já diria vice Argentina aí, viu? Argentina. Clássico, só porque a gente gosta de emoção, né? E craque da Copa eu vou do Vini Júnior, cara. Eu falei isso Curto também. demais, cara. Ó, o Vini Júnior é um cara assim que, meu... Pô, quando o cara mostra futebol é lindo, cara. Esse gol aí que ele era pra ter feito. Nossa, ia cara, esse ser, é o gol de placa, hein? né? E, cara, artilheiro eu acho que vai dar Messi. Messi, né? Acho que o cara... É aquilo, eu também Vamos ver, falei, né? que vai ser quem chegar mais longe, porque tem isso. Messi e Mbappé estão ali, né? O Vini tá um pouquinho mais pra baixo, o Haaland fez gol hoje também, então tá pau a pau aí, não, mas bons palpites. Do Matheusão, então, Brasil, Argentina, vice, você falou? Craque da Craque Copa, da Copa, Vini e artilheiro Messi. Messi. Beleza, o meu palpite já tem no outro episódio, deixa o seu palpite aí nos comentários. Fechou? Show de bola. É isso? Massa. Então é isso aí, valeu, William. Obrigado, Deus abençoe, cara. É isso aí, tamo junto. Isso aí, galera. Até o próximo episódio do MJ Mind. Valeu.